Minha filha Beatriz estava organizando os últimos detalhes da minha festa de 70 anos com muito carinho e amor, que até me emocionava ver tanta dedicação. Mas um dia, Dona Rosa, minha empregada, há mais de 25 anos, me puxou para a cozinha com as mãos tremendo. Seus olhos estavam vermelhos de choro quando sussurrou: Dona Vera, não se assuste, mas descobri algo sobre sua filha. Ela não é quem você pensa. Meu coração gelou. Beatriz estava organizando tudo com tanto carinho há meses. O que ela poderia ter feito? Eu jamais imaginei que aquelas palavras revelariam uma traição tão profunda que destruiria completamente a imagem que eu tinha da minha própria família. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Vera, tenho 69 anos e sempre acreditei que conhecia minha filha melhor que ninguém. Beatriz nasceu quando eu tinha 24 anos e desde o primeiro momento em que a segurei nos braços, prometi a mim mesma que seria a melhor mãe possível. Criei ela praticamente sozinha depois que meu marido faleceu, quando Beatriz tinha apenas 8 anos. Trabalhei costurando roupas em casa, fiz faxinas, vendi bolos, fiz de tudo para dar a ela uma vida digna, educação de qualidade, oportunidades que eu nunca tive. Beatriz cresceu e se tornou uma mulher linda e bem-sucedida. Formou-se em administração, conseguiu um bom emprego em uma empresa de consultoria, casou-se com um homem aparentemente decente chamado Felipe. Eles moravam em um apartamento bonito na zona sul da cidade e eu me orgulhava tanto dela. Minha filha única, meu maior tesouro, o resultado de todos os meus sacrifícios. A festa de 70 anos foi ideia dela. Há 3 meses, Beatriz apareceu na minha casa com aquele sorriso largo que sempre iluminava qualquer ambiente, trazendo catálogos de buffets e falando sobre como queria fazer algo especial para comemorar minha vida. Fiquei emocionada. Depois de tanta luta, tanta dificuldade, ter minha filha querendo celebrar minha existência dessa forma me encheu de gratidão. Durante semanas, ela vinha quase todo dia para mostrar detalhes. As flores que escolheu, o bolo de 3 andares, a decoração em tons de lilás e branco, minhas cores favoritas. Eu via o entusiasmo nos olhos dela e meu coração transbordava de amor. Como eu era sortuda por ter uma filha assim, tão dedicada, tão presente mesmo com a vida corrida que levava. Dona Rosa trabalhava comigo há 25 anos. Ela chegou quando Beatriz tinha 16 anos, uma moça simples do interior que precisava de emprego. Com o tempo, Rosa se tornou muito mais que uma empregada. Ela era praticamente da família. Conhecia cada canto da minha casa, cada segredo, cada alegria e tristeza que passamos juntas. Quando fiquei doente há 5 anos com pneumonia, foi Rosa quem cuidou de mim dia e noite. Quando Beatriz se casou, Rosa chorou de emoção ao meu lado. Naquela quinta-feira, faltando apenas 2 dias para a festa, eu estava na sala experimentando o vestido que Beatriz tinha mandado fazer especialmente para mim. Um vestido lilás claro, elegante, com bordados delicados. Beatriz estava tirando fotos, rindo, dizendo que eu estava linda. A casa cheirava a bolo que Rosa estava preparando para testarmos o recheio que seria usado na festa. Foi quando notei Rosa parada na porta da cozinha, me observando com uma expressão estranha. Seus olhos estavam marejados e ela torcia o pano de prato nas mãos com uma força que deixava os nós dos dedos brancos. Aquilo me chamou a atenção porque Rosa nunca demonstrava nervosismo assim. Ela era sempre calma, controlada, a pessoa mais equilibrada que conheci. Continuei conversando com Beatriz sobre a festa, sobre os convidados que viriam, sobre o cardápio. Mas minha atenção estava dividida. Rosa tinha sumido de volta para a cozinha, e eu sentia que algo estava muito errado. Conhecia aquela mulher há 1/4 de século. Sabia quando ela estava preocupada. Beatriz ficou mais 1 hora, organizando listas e confirmando detalhes pelo telefone com o buffet. Quando finalmente se despediu com um beijo carinhoso na minha testa, prometendo voltar no dia seguinte, senti um aperto no peito que não conseguia explicar.
Era como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda se recusava a aceitar. Assim que a porta se fechou, Rosa apareceu na sala. Seu rosto estava pálido e ela segurava algo nas mãos. Um envelope. Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas, e disse com a voz embargada: Dona Vera, precisamos conversar. Agora. O tom dela me assustou. Em 25 anos, Rosa nunca tinha usado aquele tom comigo. Senti minhas pernas bambearem. Sentei-me no sofá devagar e Rosa se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos com força. O que aconteceu, Rosa? Você está me assustando. Ela respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto agora. Não se assuste, mas descobri algo sobre sua filha. Algo muito grave, Dona Vera. Algo que vai partir seu coração. Meu mundo parou naquele momento. O relógio na parede continuava marcando os segundos, mas para mim o tempo congelou completamente. Olhei para o envelope nas mãos dela e senti o medo subir pela minha espinha como gelo derretendo. Do que você está falando, Rosa? Ela abriu o envelope com mãos trêmulas e tirou vários papéis de dentro. Reconheci minha assinatura em alguns deles. Eram documentos que Beatriz tinha me pedido para assinar nos últimos meses. Ela sempre dizia que eram papéis para facilitar minha vida, para organizar minhas finanças, para me ajudar caso eu ficasse doente de novo. Hoje de manhã, quando a senhora saiu para a caminhada, a Beatriz chegou mais cedo. Rosa começou a explicar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ela não sabia que eu estava aqui. Normalmente eu só venho à tarde às quintas, mas vim mais cedo porque queria adiantar a limpeza para a festa. Meu coração começou a bater mais rápido, sentia cada pulsação martelando nas minhas têmporas. Ela foi direto para o seu escritório. Fiquei estranhando porque ela estava com uma pasta cheia de papéis e falando ao telefone de um jeito que nunca vi. A voz dela estava diferente, fria, calculista. Rosa pausou, como se reunisse coragem para continuar. Fiquei preocupada e me aproximei da porta. Sei que não devia ter escutado, Dona Vera, mas algo dentro de mim dizia que estava muito errado. E estava. Ela me mostrou os papéis. Eram procurações. Procurações gerais que davam a Beatriz poder total sobre tudo que eu tinha. Minha casa, minhas economias, os 2 apartamentos que comprei para alugar e garantir minha renda. Tudo. Assinei cada um deles porque confiei cegamente na minha filha. Ela disse que era para me proteger, para facilitar as coisas caso eu precisasse. Ouvi ela falando ao telefone. Rosa continuou, sua voz quebrando a cada palavra. Ela dizia que tudo estava pronto para sábado, que depois da festa, com essas procurações, conseguiria acesso a tudo, que você assinaria mais um documento durante a festa, na frente de todos, e aí não teria volta. Senti a sala girar ao meu redor. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Isso não pode ser verdade, Rosa. Beatriz jamais faria isso comigo. Você deve ter entendido errado. Mas Rosa balançou a cabeça, e mais lágrimas caíram. Eu queria ter entendido errado, Dona Vera. Rezei para ter entendido errado. Mas ela falou claramente. Disse que você confia tanto nela que assina qualquer coisa sem ler. Disse que era patético como seria fácil. Aquela palavra. Patético. Minha filha tinha me chamado de patética. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito com as mãos. A dor era física, real, sufocante. Tem mais, Rosa sussurrou, e eu não sabia se conseguiria suportar mais alguma revelação. Ela não estava sozinha nisso. Estava falando com alguém chamado Ricardo. Pelos fragmentos que ouvi, parece que esse homem está ajudando ela. Eles planejaram tudo junto. Ricardo? Mas ela é casada com o Felipe, com o... Eu sei, Dona Vera. Por isso fiquei ainda mais chocada. Ela falou de dividir o dinheiro com esse Ricardo. Falou em vender seus apartamentos o mais rápido possível, transferir tudo e depois viajar. Disse que você provavelmente não perceberia até ser tarde demais. Levantei do sofá tão rápido que tive tontura. Precisei me segurar no braço da poltrona para não cair. Minha respiração estava acelerada, meu peito apertado. Beatriz. Minha Beatriz.
A menina que amamentei, que embalei para dormir cantando canções de ninar, que ensinei a andar segurando suas mãozinhas pequenas. Aquela Beatriz estava planejando me roubar. Onde estão esses papéis agora? Consegui perguntar, minha voz saindo rouca. Ela levou a maioria, mas consegui fotografar alguns quando ela foi ao banheiro. Fiz cópias na papelaria da esquina antes de você voltar. Rosa me entregou as cópias. E gravei parte da conversa no meu celular. Não sei se vai servir de alguma coisa, mas achei que você precisava saber a verdade. Peguei o celular dela com mãos trêmulas e apertei o play. A voz da minha filha saiu do aparelho, clara e inconfundível. Mas era uma voz que eu não conhecia. Fria, calculista, sem nenhum traço do amor que sempre pensei que ela sentia por mim. Está tudo encaminhado. Sábado à noite, durante a festa, vou fazer aquela cena linda de filha dedicada. Vou entregar para ela um último documento, dizendo que é para garantir que ela seja bem cuidada na velhice. Todos vão ver como sou atenciosa. Ela vai assinar sem nem ler, como sempre faz. E pronto, teremos acesso a tudo. Ouvi a voz de um homem respondendo, esse Ricardo que eu não conhecia. Tem certeza que ela não vai desconfiar? Beatriz riu. Uma risada que me cortou como vidro. Minha mãe? Nunca! Ela é ingênua demais. Acha que sou a filha perfeita. Vai assinar qualquer coisa que eu colocar na frente dela. É quase triste como é fácil manipulá-la. Desliguei a gravação. Não conseguia ouvir mais. Caí de joelhos no chão da sala. E Rosa rapidamente se ajoelhou ao meu lado, me abraçando enquanto eu finalmente deixava as lágrimas caírem. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela traição, pela inocência perdida, pela filha que pensei ter, mas que nunca existiu. Não sei quanto tempo fiquei ali no chão, abraçada com Rosa, chorando até não ter mais lágrimas. Quando finalmente consegui me levantar, sentia como se tivesse envelhecido 10 anos em poucas horas. Meu corpo estava pesado, minha cabeça latejava, e um vazio imenso tinha se instalado no meu peito. Rosa me ajudou a sentar no sofá e trouxe um copo de água. Bebi em pequenos goles, tentando organizar meus pensamentos. Precisava pensar claramente, mas minha mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, descrença, medo, tudo misturado em um nó impossível de desatar. O que eu faço, Rosa? Perguntei, minha voz soando derrotada. Como enfrento isso? Como olho para minha filha sabendo o que ela planejou? Rosa segurou minhas mãos com firmeza. Seus olhos, sempre tão gentis, agora mostravam uma determinação que raramente via. A senhora vai à polícia, dona Vera. Isso é crime. Ela está roubando da senhora, planejando um golpe. Não pode deixar passar. A palavra polícia me fez estremecer. Denunciar minha própria filha? A ideia parecia impossível, absurda. Mas, ao mesmo tempo, o que mais eu poderia fazer? Deixar que ela me roubasse tudo? Fingir que não sabia e assistir minha vida sendo destruída? E se for um engano? Sussurrei, ainda agarrada a um fio de esperança. E se houver uma explicação? Rosa balançou a cabeça lentamente. Dona Vera, eu ouvi com meus próprios ouvidos. Vi os documentos. Não é engano. E a senhora sabe disso no fundo do coração. Ela tinha razão. Eu sabia. Cada fibra do meu ser gritava a verdade que eu não queria aceitar. Minha filha estava me traindo da pior forma possível. Estava usando meu amor, minha confiança, para me destruir financeiramente. Comecei a repassar mentalmente os últimos meses. Quantas vezes Beatriz apareceu com papéis para eu assinar? 5, 6 vezes. Ela sempre vinha com aquele sorriso doce, explicando rapidamente que eram documentos de rotina, coisas para organizar minha situação fiscal, para me proteger. E eu assinava sem questionar porque era minha filha, porque eu questionaria minha própria filha. Agora cada lembrança ganhava um novo significado sinistro. A atenção excessiva nos últimos meses, as visitas frequentes, o carinho exagerado, tudo fazia parte do plano. Ela estava me preparando, me amolecendo, ganhando minha confiança ainda mais para o golpe final na festa. A festa.
Minha festa de 70 anos, que deveria ser uma celebração da vida, estava sendo usada como palco para minha destruição. A ironia doía tanto quanto a traição. Preciso ver esses documentos que assinei, falei, me levantando com dificuldade. Preciso entender o tamanho do estrago. Fui até meu escritório, um cômodo pequeno onde guardava meus papéis importantes. Beatriz sempre soube onde ficava tudo porque eu nunca escondi nada dela. Por que esconderia? Era minha filha, minha única família de sangue. Abri a gaveta onde guardava documentos importantes. Vários papéis que assinei estavam lá, mas percebi que alguns estavam faltando. Beatriz deve ter levado as vias originais, deixando apenas cópias. Comecei a ler com atenção cada palavra, e a cada linha sentia meu estômago se revirar. Eram procurações amplas, dando a ela poder para vender propriedades, movimentar contas bancárias, fazer investimentos em meu nome. Com aqueles documentos, Beatriz poderia literalmente me deixar sem nada. Vender minha casa, os apartamentos que eu alugava, esvaziar minhas economias. Tudo. Quanto dinheiro a senhora tem guardado, dona Vera? Rosa perguntou gentilmente, aparecendo na porta do escritório. Fiz as contas mentalmente. Tenho cerca de 150 mil reais na poupança. Os 2 apartamentos valem uns 400 mil cada um. Esta casa vale pelo menos 600 mil. No total, mais de 1,5 milhão. Rosa ficou pálida. Meu Deus, ela planejou roubar tudo isso da senhora. A realidade daqueles números me atingiu como um soco. Não era apenas uma quantia qualquer. Era minha vida inteira de trabalho. Cada centavo guardado com sacrifício. As costuras que fiz madrugada adentro quando Beatriz era pequena. As faxinas que peguei em casas de família para pagar a escola particular dela. Os bolos que vendi aos finais de semana para juntar dinheiro para a faculdade dela. Tudo aquilo, todo aquele suor e lágrimas, e minha filha queria simplesmente tirar de mim como se eu fosse uma estranha na rua. Sentei na cadeira do escritório e comecei a chorar novamente. Não eram mais lágrimas de choque, mas de uma dor profunda e cortante. A dor de perceber que a pessoa que mais amei no mundo, que dei a vida para criar, me via apenas como uma fonte de dinheiro. Rosa se aproximou e colocou a mão no meu ombro. A senhora não está sozinha, dona Vera. Eu estou aqui. Vamos resolver isso juntas. Olhei para ela. Essa mulher que não tinha nenhuma obrigação comigo, além do trabalho, mas que sempre me tratou com carinho genuíno. Ela estava mais preocupada comigo do que minha própria filha. A inversão era tão absurda que quase ri, mas o som que saiu foi mais parecido com um soluço. Preciso pensar, falei, enxugando o rosto com um lenço. Preciso decidir o que fazer. Passei aquela noite inteira acordada. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Beatriz. Mas não conseguia mais distinguir qual rosto era real. A menina doce que criava era apenas uma máscara? Ela sempre foi assim e eu nunca percebi? Ou algo mudou nela ao longo dos anos? Repassei mentalmente toda a vida dela. Procurei sinais, pistas que eu poderia ter perdido, pequenas mentiras na infância que perdoei fácil demais. Aquela vez que sumiu dinheiro da minha bolsa quando ela tinha 15 anos e ela culpou uma amiga que estava em casa. Eu acreditei nela sem questionar. A amiga nunca mais voltou a nos visitar. Ou quando ela conseguiu aquele emprego na consultoria. Disse que foi por mérito próprio, mas depois descobri casualmente que o dono da empresa era pai de uma amiga dela. Quando perguntei, ela mudou de assunto rapidamente. Não insisti porque não queria parecer desconfiada. Quantos sinais eu ignorei ao longo dos anos porque era mais fácil acreditar que minha filha era perfeita. Às 5 da manhã, tomei minha decisão. Não podia deixar isso passar. Não porque queria vingança, mas porque precisava me proteger. E talvez, só talvez, enfrentar as consequências de seus atos fosse a única chance de Beatriz realmente mudar. Liguei para Rosa assim que o dia clareou. Ela atendeu no primeiro toque, como se também não tivesse dormido. Vou à polícia, anunciei. Mas antes preciso de provas mais sólidas. Você disse que ela vai trazer mais um documento na festa? Sim, ouvi ela falando que seria a peça final. Então vamos deixá-la fazer isso, mas dessa vez com testemunhas, muitas testemunhas.
Passei o dia seguinte, sexta-feira, planejando. Liguei para um advogado que um amigo havia me recomendado anos atrás. Dr. Paulo era especialista em direito de família e crimes contra o patrimônio. Quando contei minha história, ele ficou em silêncio por longos segundos. Senhora Vera, o que sua filha está fazendo é gravíssimo. Estamos falando de estelionato, apropriação indébita, abuso de confiança. Se comprovado, ela pode pegar vários anos de prisão. A palavra prisão me fez engasgar. Minha filha na prisão. A imagem era insuportável. Mas tem que ser assim? Não tem outro jeito? Depende do que a senhora quer. Quer apenas recuperar seu patrimônio ou quer que ela pague pelo crime? Não soube responder na hora. O que eu queria? Vingança? Justiça? Apenas meu dinheiro de volta? Ou queria que minha filha entendesse a gravidade do que fez? Quero que ela pare, respondi finalmente. Quero que nunca mais faça isso comigo ou com ninguém. E quero meu dinheiro de volta. Dr. Paulo explicou o plano. Eu deixaria Beatriz apresentar o documento na festa, na frente de todos os convidados, mas antes de assinar, eu leria em voz alta, explicaria o que aquilo significava e exporia o golpe. Ele estaria presente, junto com um tabelião e, se necessário, a polícia. É importante que seja público, ele explicou. Com tantas testemunhas, ela não poderá alegar que foi coagida ou que os documentos são falsos. Concordei, mesmo sentindo meu coração se despedaçar com a ideia. Expor minha filha assim, na frente de amigos e família. Mas que escolha eu tinha? Beatriz apareceu na sexta à tarde, como sempre, toda sorridente. Trouxe mais flores para a decoração da festa e ficou horas organizando detalhes. Eu a observava em silêncio, tentando encontrar algum traço de remorso, algum sinal de que ela estava tendo dúvidas. Mas não vi nada além da máscara perfeita da filha dedicada. Em certo momento, ela me abraçou e sussurrou. Amanhã vai ser o dia mais especial da sua vida, mãe. Preparei uma surpresa linda para você. Tive que morder a língua para não gritar. A surpresa dela seria me roubar tudo. Mas forcei um sorriso e agradeci, cada palavra me queimando a garganta. Quando ela foi embora, desabei no sofá. Rosa apareceu com um chá e sentou ao meu lado em silêncio. Ficamos ali, duas mulheres que conheciam o peso da traição, nos preparando para o confronto que viria. A manhã de sábado amanheceu ensolarada e bonita, cruel na sua normalidade. Acordei cedo depois de mais uma noite de sono agitado e pesadelos. Sonhei com Beatriz criança, me pedindo colo, e quando a pegava nos braços, ela se transformava em uma estranha de olhos frios. Rosa chegou às 7 da manhã, mais cedo que o combinado. Pelo seu rosto, vi que ela também não havia dormido bem. Nos abraçamos em silêncio na porta, duas mulheres unidas pela circunstância mais improvável. A senhora tem certeza disso, dona Vera? Ela perguntou pela 10ª vez. Ainda dá tempo de cancelar. Balancei a cabeça. Não dá, Rosa. Se eu deixar passar, ela vai continuar e vai me destruir completamente. Preciso fazer isso. Dr. Paulo chegou às 9, discreto, vestindo um terno sóbrio. Trouxe consigo o tabelião, um homem de meia-idade chamado Sr. Marcos e um oficial de justiça. Expliquei para eles onde poderiam ficar durante a festa, em um cômodo separado, prontos para intervir quando necessário. Quando ela apresentar o documento, a senhora faz um sinal combinado, Dr. Paulo instruiu. Nós entramos, o tabelião autentica tudo o que aconteceu e o oficial documenta para eventual processo. Assenti, sentindo meu estômago revirar. Faltavam poucas horas para a festa. Poucas horas para confrontar minha filha na frente de todos. Tentei me arrumar, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia passar o batom. Rosa precisou me ajudar a fechar o zíper do vestido lilás que Beatriz havia mandado fazer. O vestido que deveria me fazer sentir bonita agora parecia uma fantasia cruel. Os primeiros convidados começaram a chegar às 18 horas. A casa estava linda, decorada exatamente como Beatriz havia planejado. Flores lilazes e brancas por toda parte, mesas elegantes, um buffet impecável. Tudo perfeito por fora,
podre por dentro. Recebi cada pessoa com um sorriso forçado. Minha irmã Laura, meus sobrinhos, amigos de décadas, vizinhos. Todos me abraçavam, me parabenizavam, diziam que eu estava linda. Eu agradecia mecanicamente, minha mente em outro lugar. Beatriz chegou às 18h30, radiante em um vestido azul marinho. Ela trazia Felipe, o marido, que me cumprimentou com educação. Olhei para ele me perguntando se sabia do plano ou se também era vítima da minha filha. Mãe, você está maravilhosa. Beatriz me abraçou forte, beijou meu rosto. A hipocrisia daquele gesto me nauseou, mas retribuí o abraço, interpretando meu papel. A festa transcorreu. Conversas, risadas, comida, bebida. Eu passava por tudo em piloto automático, acenando, sorrindo, agradecendo, enquanto por dentro meu coração se despedaçava em pedaços cada vez menores. Às 20h, Beatriz bateu em uma taça pedindo atenção. Todos silenciaram, voltando-se para ela. Senti meu coração disparar. Era a hora. Quero fazer um brinde especial à minha mãe, ela começou, sua voz emocionada, lágrimas brilhando nos olhos. Lágrimas falsas, eu agora sabia. Essa mulher incrível criou-me sozinha depois que meu pai faleceu. Trabalhou incansavelmente para me dar tudo. Sacrificou seus próprios sonhos pelos meus. As pessoas concordavam. Alguns limpavam os próprios olhos. Minha irmã Laura me apertava a mão com carinho. Por isso, mãe, quero retribuir nem que seja um pouco de tudo que fez por mim. Beatriz pegou uma pasta bonita, embrulhada com um laço. Preparei algo especial para garantir que seus últimos anos sejam tranquilos, sem preocupações. Ela abriu a pasta e tirou um documento. Reconheci o tipo imediatamente. Mais uma procuração. Este documento vai facilitar tudo para você, Beatriz continuou, se aproximando de mim com o papel e uma caneta. Vai permitir que eu cuide das suas finanças, dos seus apartamentos, de tudo, para que você não precise se preocupar com nada na sua velhice. É meu presente para você. Todos olhavam emocionados. Alguns já aplaudiam a filha dedicada. Se eu não soubesse a verdade, também estaria emocionada. Peguei o documento com mãos que já não tremiam mais. Senti uma calma estranha me invadir. Era a hora. Não havia mais volta. Que lindo, filha! Falei alto o suficiente para todos ouvirem. Mas antes de assinar, deixa eu ler com atenção. Afinal, é importante entender o que estou assinando, não é? Vi um lampejo de pânico nos olhos de Beatriz, rápido como um relâmpago, antes dela recompor a expressão. Claro, mãe, mas é só protocolo jurídico. Não precisa se preocupar com os detalhes técnicos. Ah, mas eu quero entender os detalhes. Comecei a ler em voz alta, cada palavra pesando toneladas. Procuração geral e irrevogável, pela qual outorgo à minha filha, Beatriz Silva, poderes amplos e irrestritos para administrar, vender, hipotecar, transferir todos os meus bens móveis e imóveis. As pessoas começaram a prestar mais atenção. Alguns franziam a testa, confusos. Continuei lendo. Movimentar todas as minhas contas bancárias, fazer investimentos, resgatar aplicações, vender propriedades sem necessidade de autorização prévia. Mãe, Beatriz tentou me interromper, seu sorriso ficando forçado. Você está deixando todos entediados com isso. Pode ler depois em casa, com calma. Não, filha. Acho importante que todos ouçam. Olhei ao redor. Afinal, com este documento, minha filha poderia vender minha casa, meus apartamentos, esvaziar minhas contas, e eu não poderia fazer nada para impedir. É isso que significa irrevogável. O silêncio agora era pesado, desconfortável. Laura me olhava confusa. Os outros convidados trocavam olhares. É só uma precaução legal, mãe, Beatriz insistiu, a voz perdendo a doçura. Para caso você fique doente ou incapacitada, é para te proteger. Para me proteger, repeti, e algo dentro de mim se quebrou. Todas as lágrimas que segurei, toda a dor reprimida, explodiram. Ou para me roubar. O silêncio agora era absoluto. Até a música de fundo parecia ter parado.
Mãe, o que você está dizendo? Beatriz estava pálida. Olhei nos olhos dela. Minha filha, minha mentirosa. Estou dizendo que descobri seu plano, Beatriz. Descobri tudo. As procurações que me fez assinar nos últimos meses. O tal Ricardo que está te ajudando. O plano de vender tudo e fugir com meu dinheiro. Gaspes de choque ecoaram pela sala. Beatriz ficou branca como papel. Isso é loucura. Quem te colocou essas ideias na cabeça? Ninguém colocou nada. Ouvi você mesma. Tenho gravações das suas conversas, cópias dos documentos fraudulentos. Olhei ao redor para os convidados chocados. Minha filha planejou me roubar mais de R$1,5 milhão. Ia usar minha própria festa de aniversário como palco para o golpe final. Beatriz tentou um último blefe. Você está confusa, mãe. Talvez seja a idade. Talvez precise de ajuda médica. Eu nunca faria isso. Fiz o sinal combinado. Dr. Paulo, o tabelião e o oficial de justiça entraram na sala. A visão deles fez Beatriz recuar, o pouco de cor que ainda tinha no rosto desaparecendo completamente. Dr. Paulo é meu advogado, expliquei calmamente. Ele tem todas as provas do que você fez. As procurações falsas, as gravações, tudo. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Beatriz olhava de mim para Dr. Paulo e de volta para mim, sua boca abrindo e fechando sem emitir som. Era como assistir uma máscara se despedaçar em tempo real. A filha dedicada e carinhosa desapareceu, dando lugar a uma estranha de olhos duros e calculistas. Felipe, o marido, se aproximou dela. Beatriz, do que ela está falando? Que gravações? Que procurações? Ela não respondeu. Apenas continuava me encarando e pela primeira vez vi algo genuíno em seu rosto. Ódio puro. Dr. Paulo se adiantou, muito profissional. Boa noite. Peço desculpas por interromper a celebração, mas vim a pedido da Dona Vera para documentar uma tentativa de fraude. Ele mostrou a pasta que trazia. Tenho aqui cópias de diversas procurações que foram assinadas pela aniversariante nos últimos meses, todas elas dando poderes excessivos e irregulares à sua filha. Minha irmã Laura se levantou, vindo até mim. Vera, o que está acontecendo? Isso é verdade? Assenti, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem livres pelo meu rosto. É verdade, Laura. Beatriz vem me roubando há meses e hoje ia dar o golpe final. Rosa apareceu do nada ao meu lado, me apoiando. Sua presença me deu forças para continuar. Mentira! Beatriz finalmente encontrou sua voz, mas era uma voz estridente, desesperada. Ela está inventando tudo isso. Provavelmente foi essa empregada aí que colocou essas ideias na cabeça dela. Está tentando se aproveitar de uma senhora confusa. Não estou confusa, Beatriz. Minha voz saiu firme agora, alimentada pela raiva que finalmente permitia sentir. E Rosa não inventou nada. Ela te ouviu falando ao telefone com seu cúmplice Ricardo, planejando como ia me roubar. Dr. Paulo pegou seu celular. Com a permissão da Dona Vera, vou tocar a gravação que ela me forneceu. Beatriz ficou lívida. Não! Isso é invasão de privacidade. É ilegal. Na verdade, o tabelião interveio. Quando há suspeita fundada de crime, especialmente contra uma pessoa vulnerável como uma idosa, a gravação pode ser admitida como prova. Dr. Paulo apertou play. A voz de Beatriz ecoou pela sala silenciosa, aquela voz fria e calculista que eu havia escutado no celular de Rosa. Está tudo encaminhado. Sábado à noite, durante a festa, vou fazer aquela cena linda de filha dedicada. Vou entregar para ela um último documento, dizendo que é para garantir que ela seja bem cuidada na velhice. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto a gravação continuava. Olhei ao redor e vi choque, horror e pena nos rostos dos convidados. Minha irmã Laura chorava abertamente. Alguns vizinhos balançavam a cabeça, incrédulos, quando a parte sobre me manipular facilmente tocou. É quase triste como é fácil manipulá-la. Ouvi Laura soltar um gemido de dor. Felipe, o marido de Beatriz, estava pálido, olhando para a esposa como se visse uma estranha.
A gravação terminou. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Todos apenas olhavam para Beatriz, que estava congelada no meio da sala. Beatriz Silva, Dr. Paulo falou formalmente. Você está sendo acusada de estelionato, apropriação indébita e abuso de confiança contra sua mãe. Tenho aqui ordem judicial para congelar todas as contas bancárias em seu nome e impedir qualquer transação envolvendo os bens da dona Vera. Foi quando Beatriz explodiu. Toda a compostura desapareceu, dando lugar a uma fúria descontrolada. Você não pode fazer isso comigo. Sou sua filha. Depois de tudo que fiz por você, organizando essa festa ridícula, aguentando suas chatices, e é assim que me retribui? Tudo que você fez por mim? Minha voz saiu num sussurro incrédulo. Você organizou esta festa como parte do seu plano para me roubar. E daí? Ela gritou, lágrimas de raiva escorrendo. Você tem mais dinheiro do que precisa. Vive nessa casa velha, com roupas simples, juntando cada centavo como uma pão dura. Para quê? Você vai morrer em breve mesmo. Esse dinheiro deveria ser meu por direito. O silêncio chocado que se seguiu foi quebrado por Laura, que se aproximou de Beatriz e lhe deu um tapa na cara. O som ecoou pela sala. Como você ousa falar assim com sua mãe? Essa mulher se matou de trabalhar para te criar. Deu-te tudo. Beatriz levou a mão à bochecha vermelha, olhos arregalados. Então algo dentro dela pareceu quebrar completamente. Ela começou a rir, uma risada histérica e assustadora. Deu-me tudo? Me deu uma infância de privações. Enquanto outras crianças tinham roupas de marca, eu usava coisas costuradas por ela. Enquanto minhas amigas viajavam nas férias, eu ficava presa em casa. Sempre juntando, sempre economizando, sempre dizendo que tínhamos que guardar para o futuro. Para o seu futuro! Gritei de volta. Para sua faculdade, para seu casamento, para você ter uma vida melhor que a minha. Eu não pedi nada disso. Não pedi para nascer pobre, para ter uma mãe viúva costureira. Ela cuspiu as palavras como veneno. Você acha que eu tinha orgulho de você? Tinha vergonha. Vergonha das suas roupas simples quando vinham me buscar na escola. Vergonha de morar numa casa pequena quando minhas amigas tinham mansões. Cada palavra era uma facada. Laura tentou me amparar enquanto eu cambaleava sob o peso daquelas revelações. Minha filha sempre teve vergonha de mim. Todo aquele tempo eu achava que ela me amava, mas era vergonha o que sentia. Felipe finalmente reagiu, segurando o braço de Beatriz. Para com isso, agora. Ela se virou para ele com fúria. Você não tem moral nenhuma para me mandar parar. Você nem sabia de nada, seu idiota. Enquanto eu planejava nosso futuro confortável, você ficava lá no seu emprego medíocre, satisfeito com sua vida medíocre. Nosso futuro? Felipe alargou como se queimasse. Você ia fugir com outro homem, ouvi a gravação. Ricardo, quem diabos é Ricardo? Beatriz riu novamente, aquela risada perturbadora. Alguém muito melhor que você. Alguém que não tem medo de fazer o que precisa para ter dinheiro. Alguém que me merece. Foi a vez de Felipe ficar pálido. Ele recuou, balançando a cabeça. Eu não conheço você. Não sei quem é essa pessoa. Ótimo, porque eu estava cansada de fingir ser a esposa perfeita de qualquer jeito, ela gritou. Cansada de fingir que me importava com suas conversas chatas, seus amigos entediantes, sua vida sem graça. Dr. Paulo interveio. Acho melhor encerrarmos isso aqui. Beatriz, você precisa vir comigo para prestar depoimento. O oficial de justiça vai acompanhar. Não vou a lugar nenhum. Ela tentou sair, mas o oficial bloqueou a porta. Senhora, se não cooperar, terei que chamar a polícia, ele disse calmamente. Beatriz olhou ao redor, procurando uma saída, um aliado, mas só encontrou olhares de desaprovação e nojo. Até os amigos que ela trouxera para a festa se afastavam dela. Seu olhar finalmente pousou em mim. Por um momento brevíssimo, vi algo que poderia ser remorso, mas foi rápido demais, substituído por aquele ódio frio novamente. Você vai se arrepender disso, ela disse, a voz baixa e ameaçadora. Vai envelhecer sozinha, sem ninguém,
porque eu era tudo que você tinha e agora não tem mais nada. Aquelas palavras doeram mais que tudo que ela havia dito antes, porque parte de mim temia que fossem verdade. O que eu tinha agora? Meu dinheiro estaria seguro, sim, mas e depois? Envelheceria sozinha mesmo, sem filha, sem família próxima além de Laura. Mas então Rosa apertou minha mão. Laura me abraçou pelo outro lado. Vi alguns vizinhos se aproximarem com expressões de solidariedade. E percebi que Beatriz estava errada. Eu não estava sozinha. Tinha pessoas que realmente se importavam comigo. Pessoas que não queriam meu dinheiro, apenas minha companhia. Leve-a, disse para Dr. Paulo, minha voz firme apesar das lágrimas. Faça o que tem que ser feito. Beatriz foi conduzida para fora, gritando ameaças e insultos. Os convidados começaram a se dispersar, alguns vindo me abraçar antes de sair, sussurrando palavras de apoio. Em meia hora, a casa estava vazia, exceto por mim, Rosa, Laura e Dr. Paulo. Sentei no sofá, finalmente permitindo que o choque completo me atingisse. Tinha acabado. Minha filha havia se revelado um monstro e eu havia exposto isso publicamente. Não havia volta. Nossa relação estava destruída para sempre. Fez a coisa certa, Dr. Paulo disse gentilmente. Sei que não parece agora, mas fez. Ela teria destruído você financeiramente e emocionalmente. Assenti, sem forças para responder. Laura sentou ao meu lado, me abraçando enquanto eu finalmente permitia que toda a dor saísse em soluços profundos e devastadores. Os dias que se seguiram à festa foram uma névoa de sofrimento e procedimentos legais. Dr. Paulo entrou com ação criminal contra Beatriz e também conseguiu uma liminar impedindo-a de se aproximar de mim ou de qualquer conta ou propriedade em meu nome. Todas as procurações que assinei foram anuladas judicialmente. Beatriz foi presa temporariamente. A polícia descobriu que ela tinha realmente desviado cerca de R$ 85 mil das minhas contas nos últimos 6 meses, usando as procurações que me fez assinar. Transferências pequenas o suficiente para eu não notar imediatamente, mas que somadas representavam uma fortuna. O tal Ricardo também foi identificado. Era um advogado desonesto que havia orientado Beatriz sobre como executar o golpe de forma tecnicamente legal, aproveitando-se das brechas nas procurações. Ele também foi indiciado como cúmplice. Felipe veio me ver 3 dias depois da festa. Ele estava devastado, olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Sentamos na mesma sala onde tudo havia explodido, e ele chorou abertamente. Eu não sabia de nada, Dona Vera. Juro que não sabia. Ele limpava o rosto com as mãos trêmulas. Beatriz sempre controlava as finanças. Dizia que entendia melhor dessas coisas. Eu apenas trabalhava e entregava meu salário. Nunca desconfiei. Acreditei nele. Havia sinceridade genuína em seu sofrimento. Você vai ficar bem, Felipe. É jovem. Pode reconstruir sua vida. Estou pedindo divórcio. Não consigo mais olhar para ela sem sentir nojo. Ele balançou a cabeça. Como alguém faz isso com a própria mãe? Que tipo de pessoa? Não tinha resposta. Eu mesma me fazia essa pergunta centenas de vezes por dia. Laura praticamente se mudou para minha casa nas primeiras semanas. Ela cuidava de mim como se eu fosse criança, garantindo que eu comesse, dormisse, não ficasse sozinha tempo demais com meus pensamentos. Rosa também passava mais tempo comigo, fazendo companhia, assistindo novelas antigas, tentando me distrair. Mas não havia distração suficiente no mundo para apagar a dor. Cada cômodo da casa trazia lembranças de Beatriz. O quarto que foi dela. As fotos que ainda estavam penduradas. Pequenos objetos que ela me dera ao longo dos anos e que agora pareciam manchados pela traição. Um dia, 2 semanas após a festa desastrosa, comecei a tirar todas as fotos dela das paredes. Laura tentou me impedir. Vera, não faça isso. Você pode se arrepender. Não vou me arrepender. Tirei cada porta-retrato, cada lembrança visual. Essa pessoa nunca existiu de verdade. Era tudo mentira. Não quero mais ver o rosto dela mentindo para mim através dessas fotos falsas. Guardei tudo em caixas e levei para o porão.
Foi como um enterro simbólico da filha que pensei ter tido. O processo criminal avançava. Dr. Paulo explicou que, com todas as provas, gravações, documentos, testemunhas da festa, o caso contra Beatriz era sólido. Ela provavelmente seria condenada a pelo menos 8 anos de prisão por estelionato qualificado e apropriação indébita. 8 anos. Minha filha de 41 anos sairia da prisão quase aos 50. E eu teria quase 80 se vivesse tanto tempo. Beatriz conseguiu fiança depois de uma semana presa. Soube por Dr. Paulo que ela estava vivendo com Ricardo, confirmando que o caso extraconjugal era real. Felipe seguia com o divórcio, citando adultério e abandono emocional. Ela tentou me ligar várias vezes. Eu nunca a atendi. Mandou mensagens que não li, cartas que queimei sem abrir. Não queria ouvir mais mentiras, mais manipulações. Já havia me deixado manipular por 41 anos. Não seria manipulada nem mais um dia. Um mês após a festa, recebi uma visita inesperada. Era a mãe de Ricardo, Dona Célia. Uma senhora de uns 75 anos, curvada pelo peso da idade e da vergonha. Vim pedir perdão em nome do meu filho, ela disse assim que sentou, lágrimas já escorrendo. O que ele fez é imperdoável. Ajudar aquela moça a roubar a própria mãe. Criei um monstro e nem percebi. Segurei a mão dela. Reconhecia aquela dor, aquela culpa de mãe. Nós fizemos o melhor que pudemos, Dona Célia. Mas eles fizeram suas escolhas. Escolhas de adultos, não é culpa nossa. Estava tentando me convencer tanto quanto a ela. Conversamos por horas. Dona Célia me contou que Ricardo sempre foi problemático, mas ela nunca imaginou que chegaria a isso. Assim como eu, nunca imaginei que Beatriz seria capaz de tal crueldade. Antes de ir embora, ela me deu um abraço apertado. Somos mães de criminosos agora. É um clube que ninguém quer fazer parte. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Mãe de criminosa. Era isso que eu era agora. Todos os sacrifícios, todo o amor, todo o trabalho duro. E o resultado foi criar alguém capaz de me trair da pior forma possível. Comecei terapia. O psicólogo, Dr. Renato, era um homem de uns 50 anos, calmo e paciente. Nas primeiras sessões, eu apenas chorava. Ele deixava sem pressa, sem julgamento. É normal se sentir culpada, ele disse na 4ª sessão. Mas precisa entender que você não criou isso nela. Beatriz fez escolhas. Você ofereceu amor, estrutura, valores. Ela escolheu rejeitar tudo isso. Mas onde eu errei? Perguntava repetidamente. Em que momento perdi minha filha? Talvez nunca teve ela para perder. Talvez a pessoa que você amava nunca existiu. Era apenas a projeção do que você queria que ela fosse. Aquela ideia era simultaneamente libertadora e devastadora. Libertadora porque tirava o peso da culpa. Devastadora porque significava que eu havia amado uma ilusão por 4 décadas. 3 meses após a festa, finalmente reuni coragem para ler uma das cartas que Beatriz havia mandado. Rosa estava comigo quando abriu o envelope com mãos trêmulas. A carta era longa, escrita em letra caprichada. Começava com pedidos de perdão, alegações de que estava arrependida, que tinha problemas psicológicos não diagnosticados, que Ricardo a havia manipulado. Mais mentiras, sempre mais mentiras. Mas a parte do meio da carta me chamou a atenção. Ela escrevia sobre a infância, sobre como sempre se sentiu inferior às amigas ricas, sobre a vergonha que sentia da nossa condição humilde. Você nunca entendeu o que era ser a única na escola com roupa feita em casa. Ser zoada porque minha mãe era costureira. Ver minhas amigas com tudo novo, de marca, enquanto eu tinha que usar o que você conseguia fazer. A raiva subiu quente em mim. Esmaguei a carta na mão. Eu trabalhei feito uma condenada para dar o melhor que podia. Se não era marca, era porque não tinha dinheiro, e cada peça que costurei para ela foi feita com amor. Rosa pegou a carta amassada, alisou, continuou lendo. Diz aqui que ela sempre planejou pegar seu dinheiro quando você ficasse mais velha. Que achava que era direito dela, uma compensação pela infância difícil que teve. Infância difícil. Repeti as palavras com amargura.
Ela teve teto, comida, roupas limpas, escola particular, faculdade. Teve amor incondicional. O que mais ela queria? O que ela não podia ter, Rosa respondeu sabiamente. E algumas pessoas nunca superam isso. Queimei a carta. Assisti às chamas consumindo as palavras manipuladoras, as desculpas vazias. Senti um pequeno alívio vendo virar cinzas. O julgamento foi marcado para 6 meses após a festa. Nesses meses, aprendi a viver uma nova vida. Uma vida sem filha, mas também sem o peso da traição ativa. Aproximei-me mais de Laura e de seus filhos, meus sobrinhos. Eles me visitavam regularmente, trazendo os bisnetos que nunca pensei que conheceria, já que Beatriz nunca quis ter filhos. Agora entendia por quê. Filhos dariam trabalho, atrapalhariam seus planos de vida luxuosa. Rosa deixou de ser apenas empregada. Dei a ela um quarto permanente na casa e um salário melhor. Ela era minha companheira agora, minha amiga verdadeira. Assistíamos filmes juntas, cozinhávamos, conversávamos sobre tudo. Você salvou minha vida, Rosa, disse a ela certa noite. Se não tivesse me contado sobre Beatriz, eu estaria na rua agora. Não deixaria isso acontecer nunca, dona Vera. Nunca. Ela apertou minha mão. A senhora sempre foi boa para mim. Me tratou como gente quando outros me tratavam como mobília. Era minha obrigação protegê-la. Chorei de gratidão. Tinha perdido uma filha de sangue, mas ganhado uma filha de coração. O dia do julgamento amanheceu frio e chuvoso, como se até o céu chorasse pela tragédia da nossa família. Laura e Rosa me acompanharam ao tribunal. Vesti um conjunto sóbrio e escuro, sem joias, sem maquiagem excessiva. Não queria parecer a viúva rica que a defesa de Beatriz certamente tentaria pintar. O tribunal estava cheio. A mídia havia pegado a história. Filha tenta roubar mãe idosa em festa de aniversário. Estava em todos os jornais. Virei notícia. Exemplo público de traição familiar. Beatriz entrou acompanhada de seus advogados. Ela emagrecera consideravelmente nos últimos meses. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso num coque simples. Usava roupas discretas, sem maquiagem. A estratégia da defesa era clara. Parecer vulnerável, arrependida. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não vi remorso genuíno. Vi cálculo. Ela ainda estava jogando, tentando manipular a situação a seu favor. O promotor, Dr. Fernando, era um homem experiente de uns 60 anos. Ele apresentou o caso metódica e brilhantemente. As gravações, os documentos, as transferências bancárias. Chamou testemunhas. Rosa, que contou como ouviu as conversas. Vizinhos que estavam na festa. O tabelião que documentou tudo. A defesa de Beatriz tentou argumentar que ela estava sob influência psicológica de Ricardo, que tinha transtornos de personalidade não diagnosticados, que as gravações foram feitas ilegalmente. Mas a evidência era esmagadora. Fui chamada para depor no segundo dia. Subi ao banco das testemunhas com pernas trêmulas. Jurei dizer a verdade com a mão sobre a Bíblia, aquela mesma Bíblia que usei para ensinar valores a Beatriz quando criança. O promotor me fez perguntas básicas primeiro. Como era minha relação com Beatriz? Quando comecei a assinar os documentos? Eu confiava nela? Respondi tudo honestamente, tentando manter a voz firme, apesar das lágrimas que teimavam em cair. E quando descobriu o plano dela, como se sentiu? Dr. Fernando perguntou gentilmente. Olhei diretamente para Beatriz antes de responder. Senti como se tivessem arrancado meu coração ainda batendo. Senti que minha vida inteira tinha sido uma mentira. Questionei cada memória, cada momento que achei que compartilhamos amor. Porque como alguém que ama de verdade é capaz de fazer isso? Beatriz baixou os olhos. O advogado de defesa, Dr. Saraiva, foi mais agressivo no contra-interrogatório. Senhora Vera, é verdade que a senhora era excessivamente controladora com dinheiro? Eu era cuidadosa, não controladora. Trabalhei duro por cada centavo. Mas negava coisas à sua filha quando criança, não negava? Negava supérfluos porque não tinha dinheiro para luxos. Mas nunca faltou nada essencial.
A senhora não acha que esse comportamento pão duro, como Beatriz descreve, pode ter criado traumas nela? Senti raiva ferver. Não. Acho que criar uma filha com a ilusão de que dinheiro cresce em árvore é que causaria trauma. Ensinei responsabilidade, trabalho duro. Se ela escolheu ver isso como trauma, foi decisão dela. Dr. Saraiva mudou de tática. A senhora não está usando esse processo como vingança? Porque Beatriz queria ter controle das finanças que algum dia seriam dela por herança de qualquer forma? Não é vingança, é proteção. E herança se ganha com caráter, não com direito de sangue. Minha filha provou não ter caráter. Houve murmúrios no tribunal. O juiz pediu ordem. Quando desci do banco, estava exausta. Laura me abraçou forte no corredor durante o intervalo. O julgamento durou 5 dias. Ricardo também foi julgado simultaneamente. Ambos foram considerados culpados em todos os crimes: estelionato qualificado, apropriação indébita, formação de quadrilha. O juiz, Dr. Mendes, era um homem de uns 65 anos com expressão severa. Quando leu a sentença, o silêncio no tribunal era absoluto. Beatriz Silva, você foi considerada culpada de crimes gravíssimos contra sua própria mãe, uma senhora idosa que confiou em você incondicionalmente. Abusou dessa confiança da maneira mais vil. Pelos crimes comprovados, condeno-a a 12 anos de reclusão em regime fechado. 12 anos. Ouvi gaspes ao redor. Beatriz empalideceu, mas não chorou. Apenas ficou olhando fixo para a frente. Ricardo recebeu 10 anos como cúmplice. A sentença também determinava que todo o dinheiro desviado fosse devolvido com correção e multa. Beatriz e Ricardo teriam que vender todos os bens para ressarcir. Saí do tribunal em silêncio. A mídia gritava perguntas que não respondi. Laura e Rosa me protegeram até o carro. No caminho para casa, ninguém falou. O que havia para dizer? Justiça tinha sido feita, mas não havia sensação de vitória. Apenas um vazio imenso. Naquela noite, sentada na sala silenciosa, olhei para o espaço na parede onde antes havia uma foto de Beatriz, criança sorrindo, sem dentes da frente. Lembrei quando tirei aquela foto como ela ria, como correu para me abraçar depois. Aquele momento foi real? Ou até ali já era manipulação de uma criança que aprendia cedo a usar afeto como moeda de troca? Nunca saberia a resposta. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Beatriz foi levada para uma penitenciária feminina a 200 quilômetros de distância. Não fui visitá-la. Não tinha forças, não tinha vontade, não tinha mais nada para dizer. Ela escrevia cartas regularmente. 2, 3 vezes por semana. Rosa as trazia do correio e eu decidia se abriria ou não. A maioria queimava sem ler. Algumas abria em momentos de fraqueza. Eram sempre variações do mesmo tema. Desculpas que soavam vazias, alegações de arrependimento que pareciam mecânicas, pedidos de perdão que nunca especificavam exatamente do que estava se arrependendo. Uma carta, contudo, foi diferente. Chegou no meu aniversário de 71 anos, exatamente 1 ano após a festa desastrosa. Desta vez ela não pedia perdão. Apenas escrevia sobre sua vida na prisão. Descrevia a rotina, as outras detentas, os trabalhos que fazia. Contava que estava fazendo terapia obrigatória, participando de grupos de apoio. Dizia que pela primeira vez estava realmente tentando entender por que fez o que fez. Não espero que me perdoe, escreveu no final. Talvez nem eu mesma consiga me perdoar, mas quero que saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor, mesmo que seja tarde demais para a nossa relação. Guardei aquela carta. Não sei por quê. Talvez porque era a primeira que soava genuinamente honesta, sem tentativa de manipulação. Minha vida seguia. Laura me convenceu a viajar, algo que nunca fiz muito. Fomos para o litoral, passamos uma semana em uma pousada simples vendo o mar. Foi terapêutico. Rosa ia junto. As 3, mulheres de diferentes idades e histórias, unidas pela circunstância e por afeto genuíno. Conversávamos sobre tudo, sobre os homens que amamos e perdemos, sobre sonhos que se realizaram e os que não, sobre filhos,
Laura tinha 3 e todos eram amorosos, me fazendo sentir simultaneamente feliz por ela e triste por mim. Conheci outras pessoas também, um grupo de idosos que se reunia no centro comunitário do bairro. Eles faziam artesanato, jogavam cartas, conversavam. Comecei a frequentar. Foi lá que conheci seu Antônio, viúvo de 73 anos. Não era romance. Nenhum de nós tinha interesse nisso na idade. Mas era companhia. Alguém que entendia a solidão, que não julgava, que apenas existia ao lado. Conversávamos sobre tudo e nada. Ele também tinha história de traição familiar. Um filho que sumiu com dinheiro anos atrás. Não nos aprofundávamos demais nessas dores. Apenas reconhecíamos mutuamente que ambos sabíamos como doía. 2 anos após o julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era da psicóloga da penitenciária, doutora Ana. Dona Vera, sei que a senhora provavelmente não quer falar sobre Beatriz, mas achei importante ligar. Ela está fazendo progresso genuíno na terapia. Pela primeira vez está realmente confrontando suas ações e assumindo responsabilidade real. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Doutora Ana continuou. Não estou pedindo que a perdoe ou visite, apenas achei que deveria saber. Às vezes, quando tudo está perdido, as pessoas finalmente conseguem enxergar quem realmente são. Agradeci e desliguei. A informação ficou comigo por dias. Beatriz estava mudando? Era possível? Ou era apenas mais uma manipulação, dessa vez usando a psicóloga como intermediária? Decidi que não importava. Mudando ou não, nossa relação estava irremediavelmente quebrada. Havia coisas que perdão não consertava. Comecei a trabalhar como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Muitas tinham histórias de abuso financeiro por parte de familiares. Eu entendia aquela dor. Podia ajudar. Costurava roupas para as crianças do abrigo, assim como costumava fazer para Beatriz. Mas agora cada ponto era dado com consciência diferente. Não esperava gratidão, não criava expectativas. Apenas ajudava porque podia, porque queria. Uma das mulheres, jovem de uns 25 anos chamada Júlia, me lembrava Beatriz na idade. Mesmos cabelos escuros, mesma estrutura facial. A primeira vez que a vi, meu coração apertou. Mas Júlia era doce, genuinamente grata por cada pequena ajuda. Quando dei a ela um vestido que costurei, ela chorou e me abraçou forte. A senhora nem me conhece e faz isso por mim. Minha própria mãe nunca fez nada assim. Entendi naquele momento que Beatriz estava errada sobre uma coisa. Não eram as roupas de marca que importavam, era o amor com que eram dadas. Júlia valorizava mais aquele vestido simples feito por mim, que Beatriz jamais valorizou qualquer coisa que fiz por ela. 3 anos e meio após o julgamento, recebi uma notícia inesperada. Ricardo, o cúmplice de Beatriz, havia morrido na prisão. Uma briga entre detentos que saiu do controle. Soube por Dr. Paulo, que ainda cuidava dos aspectos legais do caso. Ele me ligou para avisar que Beatriz estava em choque, sendo acompanhada por psicólogos. Eles eram próximos na prisão? Perguntei. Não. Ficavam em presídios diferentes, obviamente, mas ela ainda o via como a pessoa que a entendia. A morte dele a afetou profundamente. Não senti nada pela morte de Ricardo. Não alegria, não tristeza, apenas um vazio. Ele era um estranho que ajudou a destruir minha vida. Sua morte não mudava nada. Mas fiquei pensando em Beatriz. Ela tinha 44 anos agora. Passaria pelo menos mais 7 anos presa. Sairia com 51, metade da vida desperdiçada. Era um conflito que aprendi que nunca seria resolvido. Hoje, enquanto escrevo isso, já se passaram 5 anos desde aquela festa fatídica de 70 anos. Tenho 74 agora. Meus cabelos estão completamente brancos. Minhas mãos, antes firmes ao costurar, tremem um pouco. Preciso de óculos mais fortes. Mas estou viva. Estou inteira. E, surpreendentemente, estou feliz de uma forma que nunca esperei ser possível. Beatriz ainda está presa. Ainda faltam 7 anos para a liberdade condicional. Nos últimos 2 anos, parei de queimar suas cartas. Leio todas. Elas mudaram de tom. Não pede mais perdão.
Apenas conta sua vida, seus pensamentos, o que está aprendendo sobre si mesma. Escreve sobre ter entendido que cresceu com senso de privilégio distorcido, que confundiu valor próprio com valor monetário, que usou pessoas como objetos para alcançar objetivos. Não respondo às cartas, mas leio e guardo. Laura diz que isso é progresso, que um dia talvez eu esteja pronta para visitá-la. Não sei se esse dia virá. Talvez sim, talvez não. Aprendi a viver no presente, sem me forçar a decisões sobre o futuro. Sua Antônio se tornou presença constante na minha vida. Não nos casamos, não há interesse nisso. Mas jantamos juntos 2 vezes por semana. Assistimos filmes, conversamos. É companheirismo puro e simples, sem complicações. Rosa é oficialmente minha família agora. Mudei meu testamento. Metade de tudo vai para instituições de caridade. A outra metade vai para Rosa e Laura, dividida igualmente. Beatriz não herdará nada. Pode parecer cruel, mas é justo. Continuei meu trabalho voluntário. Ajudo dezenas de mulheres e crianças todo ano. Costumo roupas, dou conselhos, apenas ouço quando precisam falar. Transformei minha dor em propósito. Vendi um dos apartamentos e usei o dinheiro para criar um fundo permanente para o abrigo. Foi batizado de Fundo Rosa, homenageando a mulher que me salvou. Rosa chorou quando soube. Dona Vera, não precisava. Precisava sim. Você me deu mais que qualquer filha de sangue poderia dar. Deu lealdade verdadeira. Minha casa é diferente agora. Sem fotos de Beatriz nas paredes, mas cheia de fotos de Laura e seus filhos, dos bisnetos, de Rosa e sua família, cheia de vida real, de amor genuíno. Às vezes, em noites quietas, ainda penso em Beatriz. Me pergunto se ela realmente mudou ou se é só mais uma performance. Me pergunto se verei ela de novo antes de morrer. Me pergunto se conseguirei, algum dia, verdadeiramente perdoar. Não tenho respostas. Aprendi que algumas perguntas não têm respostas claras. O que sei é isso. Sobrevivi. Fui traída da pior forma possível por quem mais amava e não me deixei destruir. Escolhi reconstruir, escolhi seguir em frente, escolhi encontrar alegria novamente. Não foi fácil. Teve noites que chorei até dormir. Teve dias que não queria levantar da cama. Teve momentos que questionei se valia a pena continuar. Mas aqui estou. Aos 74 anos, com uma vida que não imaginei ter, mas que aprendi a valorizar profundamente. Aprendi que família não é só sangue. É quem fica quando tudo desmorona. É Rosa me trazendo chá quando estou triste. É Laura me ligando todo dia só para saber se estou bem. É seu Antônio aparecendo com flores sem motivo especial. É Júlia, do abrigo, me mandando mensagens no Dia das Mães. Aprendi que dinheiro tem valor, sim, mas não vale nossa dignidade, nossa paz de espírito. Prefiro morrer com menos dinheiro, mas com alma inteira do que rica e destruída. Aprendi que perdão é complexo. Não é uma decisão única, é um processo contínuo. Alguns dias acordo e sinto que perdoei Beatriz. Outros dias, a raiva volta. E tudo bem. Permiti-me sentir sem julgamento. Aprendi que envelhecer sozinha não é o pior destino possível. Pior é envelhecer rodeada de pessoas falsas que fingem amor, mas só querem seu dinheiro. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Talvez tivesse sido menos confiante. Talvez tivesse lido aqueles documentos antes de assinar. Talvez tivesse percebido os sinais mais cedo. Mas, no fundo, não sei se mudaria minha forma de amar. Porque amei genuinamente, incondicionalmente, do jeito que mãe ama. O fato de Beatriz ter escolhido trair esse amor não torna meu amor menos valioso. Apenas torna a escolha dela mais triste. Recentemente, numa das sessões de terapia que ainda faço ocasionalmente, Dr. Renato me perguntou: se Beatriz saísse amanhã, totalmente transformada, pedindo uma chance, você daria? Pensei muito antes de responder. Não sei. Não sei se conseguiria confiar novamente. Confiança quebrada pode ser reparada, mas as rachaduras sempre ficam. E isso te deixa triste? Deixava. Agora não mais. Aceito que nossa relação nunca será o que eu sonhei.
E tudo bem, construí outras relações, encontrei outras formas de amor. Essa aceitação foi a maior libertação. Hoje é 15 de março, aniversário de Beatriz. Ela faz 46 anos na prisão. Pela primeira vez em 5 anos, escrevi uma carta para ela. Não foi carta de perdão. Não prometi visitas ou reconciliação. Apenas escrevi que espero que ela esteja realmente mudando, que use o tempo na prisão para se tornar pessoa melhor. Que quando sair, construa uma vida honesta. E que, talvez algum dia, quando eu estiver pronta e ela realmente transformada, possamos ter uma conversa. Talvez. Não enviei a carta. Ainda está aqui, em cima da mesa. Não sei se vou enviar, mas escrever já foi terapêutico. Rosa entrou agora, trazendo chá e biscoitos. Sentou ao meu lado, viu a carta, não comentou. Apenas ficou ali, presença silenciosa e reconfortante. Dona Vera, ela disse depois de um tempo, a senhora é a pessoa mais forte que conheço. Balancei a cabeça. Não sou forte, Rosa. Apenas sobrevivi. Isso é ser forte. Talvez ela tenha razão. Olho pela janela e vejo o sol se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Mais um dia terminando, mais um dia que sobrevivi, que vivi, que encontrei pequenos momentos de alegria. Tenho 74 anos. Não sei quantos me restam, mas sei que cada dia que me resta será vivido com dignidade, cercada de pessoas que realmente me amam, fazendo diferença na vida de quem posso ajudar. Beatriz me tirou muito. Minha inocência, minha confiança cega, minha fantasia de família perfeita. Mas não tirou minha essência. Não tirou minha capacidade de amar, de reconstruir, de seguir em frente. E isso, no final, é minha maior vitória. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Foi quando Rosa revelou a traição, quando Beatriz confessou tudo na festa, ou quando Vera decidiu seguir em frente sem a filha. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.